Milena entrou. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Oi, gente. Podem ir entrando aí, a gente já vai começar. Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Patrícia. Eu sou graduanda em psicologia. Estou aqui na reta final, no 10º período. E hoje eu convidei a minha amiga Milena, também é graduanda em psicologia, está se formando junto comigo, para a gente bater um papo aqui sobre um tema assim bastante interessante, né? Vocês viram aí qual foi o tema da live que foi escolhido, né? A romantização do relacionamento abusivo. A gente vai estar fazendo uma análise em cima do filme, né? Tão falado, tão comentado aí, 365 DNI. O que acontece? Antes da gente começar, vou deixar a Milena se apresentar. Tá, Milena? Tá bom. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Eu te ouço Me bem. ouve bem? Eu te ouço bem, Milena. Tudo certo? Me vê bem, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Milena Oliveira e eu sou graduanda em psicologia, eu sou amiga da Patrícia, a gente iniciou juntas a faculdade, estamos agora, graças a Deus, chegando no finalzinho dela. E como ela falou, o nosso tema é sobre a romantização do relacionamento abusivo. A nossa base vai ser o filme 365 DNI, porque algumas coisas despertaram a nossa atenção. A Patrícia teve o interesse em fazer uma live sobre esse assunto, conversou comigo, porque baseado em alguns comentários que ela ouviu de mulheres, né, isso de alguma forma despertou a atenção dela. E quando ela veio fazer essa troca comigo, ela viu que eu compartilhava do mesmo pensamento em relação a isso e me convidou para estar participando dessa live. É verdade. A gente quer deixar claro, assim, já desde o começo, que a gente não está aqui para impor nenhuma opinião, né? Cada um tem uma opinião, cada um pensa da forma que quer. Mas, assim como a Milena acabou de dizer, como estudante de psicologia, como mulher, né? Vendo todas as coisas que estão acontecendo todos os dias, né? Com as mulheres, né? Conosco. Então, assim, me incomodou um pouco ver que as pessoas estavam romantizando toda essa história, né, do filme, porque a gente conseguiu perceber ali de cara, quando a gente assistiu, vários tipos de abuso, né? E aí, quando eu percebi que tinham muitas mulheres romantizando aquilo, por algumas questões que a gente vai comentar aqui no decorrer, eu fiquei bastante assim perplexa com isso, né? Porque abuso é abuso, né? E não tem outro nome para dar. E o filme todo o filme vai ter abuso do começo ao final, né? Começa com sequestro, né? Então, assim, não tem como a gente romantizar algo que não tem nada de romântico. Pelo contrário, isso é muito sofredor para uma mulher passar por essa situação. E aí, umas questões que foram levantadas é que o ator, ele é lindo, né? O ator tem dinheiro, o ator tem poder. E aí algumas mulheres eu ouvi, eu escutei algumas mulheres querendo, nossa, isso poderia acontecer comigo, poderia, né, ser eu no lugar da Laura. Laura é o nome da atriz, né? Que faz lá o papel da personagem. E aí eu fiquei assim, bem chocada, né, com essa questão, porque na verdade aquilo, né, é um sofrimento, né, a pessoa foi sequestrada e foi sofrendo vários abusos, né, ao longo lá do filme. E aí eu queria que a Milena comentasse alguma coisa sobre isso. Como a Patrícia falou, o filme já começa a história, né? A história em si já começa errada, porque começa a ser romantizado a partir do momento
que ele a viu uma única vez, gravou a imagem dela na memória e decidiu que iria encontrar aquela mulher. Ele teve outros relacionamentos, como o filme conta, mas ele gravou a Laura na memória dele. Então, ele se manteve durante anos na busca por essa mulher, até que, por acaso, ele a encontra no aeroporto e faz toda ali a investigação sobre a vida dela. Tanto que ele encontra com ela em um hotel onde ela estava comemorando o aniversário dela com um atual namorado. E ali já começa a sondar, a correr atrás, a saber o que ela gosta, porque, para quem não assistiu o filme, a gente vai acabar dando spoilers aqui. Tem uma cena em que ele chega para ela um champanhe, vinho, alguma coisa assim, alguma bebida que ela gosta. E ela acha que foi o noivo. E ele fala, não, mas não foi eu. E logo em seguida ela encontra o Máximo, mas eles ainda, né, nada tinha acontecido ainda. No meio do caminho ali, eles se encontram quando ela estava indo ao banheiro. Ou seja, ele já tinha começado a cercar. Então a romantização já começa aí. Quando passa de uma história de um cara que esperou, que desejou encontrar uma mulher por anos. Um detalhe que é importante ressaltar é que o relacionamento da Laura era muito ruim. O namorado, o noivo da Laura, não a satisfazia em nenhum sentido. Ele era um cara, além de não ser um cara atraente como o Máximo é, ele era um namorado bem meia-boca em todos os sentidos. Ele não dava atenção para ela, ele não se importava, inclusive sexualmente. Ela estava insatisfeita sexualmente com ele. Então, tudo isso contribui para gerar essa romantização. Ou seja, ela saiu de um relacionamento onde o cara não dava atenção para ela, onde ela era quase invisível para ele, e surge um cara, como a Patrícia falou, bonito, atraente, rico, poderoso, chefe da máfia. Então, assim, para algumas pessoas isso pode parecer loucura. Ué, mas chefe da máfia, o que isso teria de atraente? Poder. De alguma forma, isso coloca ele em uma posição de poder e de superioridade, o que para algumas pessoas pode se tornar atraente. Então, é muito importante a gente entender essa questão toda que foi colocada aí. Primeiro, ela vem de um relacionamento onde o cara não estava nem aí para ela e bota um cara com essas características, completamente louco, apaixonado, porque para mim não é paixão, né? Vidrado nela. E isso, querendo ou não, faz com que ela se sinta envaidecida, né, Paty? E aí, para a gente poder explicar um pouquinho o que é isso, né? Tem um nome isso, né? Quando a agressão vira afeto, né? Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás. Teve um assalto a um banco, né? Onde algumas mulheres foram feitas como reféns, na Suécia, em Estocolmo. E aí aconteceu exatamente isso. Uma das vítimas começou a ter um afeto pelo assaltante, pelo agressor ali. E aí se deu o nome de Síndrome de Estocolmo por causa disso, porque isso aconteceu na cidade de Estocolmo, né? Na Suécia, aqui em Estocolmo, então se deu o nome por isso. Então, o que é Estocolmo? Eu coloquei aqui a definição. É o nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa é submetida a um tempo prolongado de intimidação e passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. Por isso o nome Síndrome de Estocolmo, né? É quando a agressão vira afeto, né? E esse caso ficou muito famoso, ficou muito conhecido, se eu não me engano foi em 1973 que isso aconteceu, mas foi bem falado, bem divulgado, né? E aí agora vem esse filme e fazendo essa romantização toda, né? No momento em que a gente está perdendo tantas mulheres, né? A gente vê mulheres aí sendo abusadas o tempo todo. E aí, quando a gente fala de abuso, a gente está falando de abuso psicológico, a gente está falando do abuso físico, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena também a gente falar é que as pessoas ainda pensam que o abuso é só o físico, né? Quando a agressão física, quando bate, quando, né, joga lá do terceiro andar, sei lá. Não é só isso. O abuso psicológico também é tão traumático quanto o abuso físico. E outros abusos, né, que a gente vai estar falando aqui. Tem o abuso emocional, tem vários tipos de abuso que a gente vê, inclusive no filme, né?
Mas como ele era rico, como ele era bonito, parece que as mulheres meio que romantizaram isso e acharam que ali não havia nenhum problema. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Tanto que no começo ela tenta fugir por várias vezes. Aquilo não satisfazia ela, porque ninguém quer ficar com ninguém à força, forçado. E ela foi forçada o tempo inteiro, desde o começo, né? Tanto que ela foi desmaiada, né? Os seguranças dele lá, que trabalhavam para ele, pegam e deixam ela desacordada. E quando ela acorda, ela já está trancada na casa dele. Ali também houve cárcere privado, né? Então, uma série de coisas. Então, assim, é bem estranho a gente romantizar e achar que há algo de sentimento, assim, genuíno nisso, porque não há, né? Sim. Ela vivia sob constante ameaça, né? É bom a gente ressaltar isso. Como a Patrícia falou, a violência não é só a violência física, isso é, digamos, praticamente o último estágio, porque a gente poderia dizer que o último estágio mesmo seria o feminicídio, mas o que ela passou por praticamente todos os tipos de violência, de abuso que as mulheres podem passar, que está descrito na Lei Maria da Penha, que é abuso sexual. Muitas pessoas não sabem, mas o fato de um cara, de uma pessoa, te submeter a assistir uma cena de sexo, isso já é considerado abuso sexual pela Lei Maria da Penha. O abuso patrimonial, porque ele se apossou das coisas dela, notebook, celular. O abuso psicológico, agressões físicas, porque ele vivia, pegava ela pelo pescoço, empurrava, apertava, e tudo isso é abuso. Ela vivia sob constante ameaça. Ele vivia o tempo todo ameaçando ela, dizendo que não gostava de ser provocado, que não era para ela provocar. Houve um momento em que ele quis ter relações sexuais com ela e ela não quis. Ele amarrou ela na cama, chamou outra mulher e ali ela ficou assistindo o ato sexual. E ele falou: Eu vou mostrar para você o que você está perdendo. E uma das coisas mais loucas é que assim, ele sequestra ela briga com ele, né? Fala que não é objeto, que ela quer ir embora, ela tenta realmente fugir daquela situação e não consegue. E ele vai constantemente ameaçando, fazendo pressão psicológica. E não sei quem assistiu o filme ou não, mas como eu disse, vai ter spoiler. Ele dá para ela 365 dias, como se estivesse fazendo um favor para ela. Olha só, você está sequestrada, mas eu vou te dar um ano. Se até o seu próximo aniversário você não se apaixonar por mim, você está livre. E outra coisa, outro favorzinho que ele fez para ela, eu não vou fazer nada que você não queira. Ele vivia pressionando ela, pressionando, colocando o maior terror psicológico na cabeça daquela mulher, além de mantê-la em cárcere privado, que já é uma, um abuso psicológico muito grande, você se sentir privado da sua liberdade. Ele constantemente estava ameaçando, fazendo ela se sentir menor, né? Porque ele assumia essa posição de poder. Ele tentava persuadir ela, tentando fazer ela acreditar que ela tinha algum poder, porque o abusador ele faz isso, e é importante a gente ressaltar. O abusador, às vezes, ele vai te confundir, ele vai confundir a sua cabeça, né? Ele vai te tratar bem, ele vai te trazer flores, ele vai ser carinhoso, ele vai ver um filme com você, ele vai lavar a louça para você, mas isso não significa que ele não é abusador. Porque mais cedo ou mais tarde, os comportamentos abusivos vão se repetir. Ele vai tentar controlar o que você está fazendo, o que você está vestindo, com quem você está falando. E era exatamente isso que o Máximo fazia. Controlar ela de todas as formas possíveis. Né? Se você quiser falar da cena lá da festa, Paty, que ela vai tentando irritar ele com o vestido. Não, então, eu vou chegar nesse ponto aí que acontece quando eu for falar dos sinais do relacionamento abusivo, né? Tem uma parte do filme que me chama muito a atenção, sempre tem uma amiga, né? Sempre tem uma amiga. Para tentar alertar e abrir os olhos, né? E essa amiga tenta fazer isso. E uma frase que me chama muita atenção foi quando ela disse para ela, assim com todas as letras: você está presa numa gaiola de ouro.
Ou seja, o fato dele ser bonito, dele ter poder, dele ser rico, dele dar tudo para ela, tudo que ela queria, ele dava. Ela entrava nas melhores lojas e comprava o que ela quisesse. Isso não significa que o outro tem o direito de me aprisionar, né? Isso não significa que ela pode ser tratada como ela era tratada, como uma mercadoria. Era exatamente isso que ele fazia com ela. Ela era tratada o tempo inteiro como um objeto. E nenhuma Isso. mulher, e aí eu acho que eu vou até ser mais abrangente, eu acho que ninguém, né? Ninguém gosta de ser tratado como um objeto, né? Assim, o fato dele me dar tudo não significa que ele pode fazer o que ele quiser, não dá o direito dele fazer tudo aquilo que ele fez, né? E ainda isso, Exatamente. Helena, é muito engraçado isso. Você ainda tem 365 dias para se apaixonar por mim. É louco isso, né? É um outro tipo de abuso para mim, né? E aí eu E queria fazer. Você quer comentar mais alguma coisa do filme? Porque eu fico não preocupada. pode. E aí eu queria fazer dar alguns exemplos aqui do que é um relacionamento abusivo. Ah, mas todo mundo já sabe. Ok, eu sei que muita gente já sabe, mas eu acho que é sempre importante a gente estar ressaltando, porque eu tenho certeza que muitas mulheres estão vivendo relacionamentos abusivos e não se dão conta disso. Tem um monte de gente hoje, aí eu vou falar de meninas de 14, de 17, de 18, de 30, de 40. Tem muita mulher hoje dentro de uma relação abusiva e que. Oi? Eu quero falar uma coisa antes de você partir para aí. Então tá, então fala. Pode falar. Então, eu perdi meu raciocínio, mas tudo bem, mas eu vou tentar lembrar. Ainda com base no que você falou do filme, porque você já deixou claro aí que no final do filme ela acaba se apaixonando por ele, né? Depois de muita resistência, de muita luta, ela acaba se apaixonando por ele. E quando surge essa situação da amiga, que a amiga fala, você está presa em uma gaiola de ouro, porque a amiga tenta chamar, né, trazer ela à realidade, e ela diz que quer ficar com ele. E aí onde entra a síndrome de Estocolmo, que a Patrícia explicou mais no começo, que foi o que aconteceu com a personagem, né? A Laura acabou envolvida em todo esse enredo, se apaixonou por ele e virou uma vítima da síndrome de Estocolmo. E o que a Patrícia falou é muito sério, porque assim, pega o fato do cara ser bonito, rico, lá, para romantizar toda a situação, para dizer que é permitido ou que é válido. Algumas pessoas podem dizer, nossa, ele é louco, apaixonado por ela. Ele não é apaixonado por ela. Ela se apaixonou por ele, dentro de uma síndrome, vamos deixar claro. Mas ele não é apaixonado por ela. Ela é objeto de desejo dele. Ela é apenas a satisfação de um capricho. Ele fala, tem muitas falas dele que são abusivas. Uma das coisas que ele diz é que ele não está acostumado a ser desobedecido. Ou seja, o que eu quero, eu consigo. Então é sempre do meu jeito. Ela se veste de um determinado jeito para ir a uma festa com a intenção de irritá-lo. E aí começa a atrair a atenção de alguns homens. E no final das contas, rola uma situação lá e ele atira em uma pessoa. No dia seguinte que eles vão conversar, ele faz ela se sentir culpada por ele ter atirado. Ou seja, isso é uma característica de um relacionamento abusivo. É o outro fazer você sempre se sentir culpado pelas atitudes dele. Ela não mandou ele atirar em ninguém. Ele atirou e ela ainda teve que pedir desculpa, porque ela foi desobediente. Então aí eu acho que é um gancho perfeito para você dar início aí ao que você quer falar. Então, eu queria falar quais são, assim, os momentos em que você pode começar a prestar atenção e identificar se você está ou não num relacionamento abusivo. Lembrando que as coisas vão começando assim, com mais sutileza, né? As coisas vão começando aos poucos. No começo você não percebe muito e aí a tendência é a coisa se agravando. E uma das coisas que geralmente o abusador faz é você, acho que a Milena comentou isso, é você se sentir culpada. Sempre. Sempre você é culpado. Né? Sempre você está errada. Você sempre é culpada por ele ter tido aquela atitude. Ponto. Isso é um fato. E aí, sempre depois de uma briga, sempre depois que acontece a situação, ele vai lá e pede perdão, ele vai lá e pede desculpas. É sempre a mesma coisa. E promete que nunca mais vai fazer, e aquela coisa toda que a gente já sabe.
Geralmente é extremamente obsessivo, né? Ele é controlador, ele controla o tempo todo. Ele fala da roupa que você está usando, né? Geralmente isso acontece com muita frequência, fala da roupa, reclama da roupa que você está usando. Outras vezes ele vai reclamar de um familiar, vai reclamar de um parente seu, não vai querer que você tenha contato com alguém da sua família, vai começar a colocar defeitos nessa pessoa. Sempre alguma coisa assim vai acontecer, né? E aí você vai identificando que isso é um relacionamento abusivo. Uma outra coisa, ele sempre vai colocar você para baixo, sempre vai te colocar como incapaz, você não consegue nada, você não é capaz de fazer nada. Ele nunca vai exaltar, nunca vai validar as suas qualidades. Não, ele não faz isso nunca, né? Outro ponto aqui que eu anotei, ele diz que você não é capaz de arrumar outra pessoa, porque ninguém mais vai te querer, só ele te aceita, ninguém mais vai ficar com você. E aí ele vai colocando isso na cabeça da pessoa, da mulher, geralmente, né? Ele vai colocando isso na cabeça da mulher e a mulher vai acreditando nessas coisas. E aí, realmente, a autoestima dela vai, né? Indo lá pro ralo, né? E ela vai acreditando nisso e algumas vezes até se submetendo a esse tipo de relacionamento por acreditar que o que ele está falando é verdade, que ela realmente é a culpada de tudo, né? Ele diz que ninguém vai amá-la como ele ama. Ninguém, né? E aí, como se isso já não bastasse, como se isso fosse pouca coisa, que isso não é pouca coisa, começa o relacionamento, né? Que é a parte que a gente mais conhece, que a gente mais fala, que é a parte da agressão. Aí começa o soco, aí começa a empurrar, sei lá, puxar cabelo, coisas desse tipo, né? E aí se torna um terror, esse relacionamento se torna sufocante para essa pessoa e o que ela mais deseja é sair daquele tormento, só que muitas vezes ela não consegue. Eu acho que é importante a gente ressaltar que existem basicamente dois tipos clássicos de abusador, que é aquele abusador declarado, né? Que todo mundo sabe que ele abusa, os seus amigos sabem, ele não faz questão de esconder. Ele te trata mal, inclusive na frente de todo mundo. Se tiver que te bater, ele te bate na frente de todo mundo. Ele é agressivo, é violento mesmo. Ele realmente cria problema com a sua família, cria problema com todo mundo. Esse aí é aquele abusador declarado. Mas existe aquele abusador camuflado, né? Que o abuso, porque como a Patrícia citou, o abuso ele começa de forma muito sutil, né? Muitas vezes é um detalhezinho, de diminuindo, rindo, sabe? Às vezes fala até rindo, brincando. Ah, você vai sair com essa roupa mesmo? Por que você não troca? Ai, mas eu acho que esse batom ficou estranho em você. Você tá muito esquisita com esse batom. A gente ainda tem tempo, amiga, calma. A gente tem tempo. A gente ainda tem um tempinho. Mas esse batom, esse brinco, você não acha que esse brinco tá muito exagerado? Não, e tá parecendo carnaval, é árvore de Natal, por caso. E aos pouquinhos ele vai tentando drenar ali, matar a tua autoestima. Porque a partir do momento que ele te diminui, ele cresce. E é tão sutil que passa despercebido. Então, esse abusador camuflado, ele é muito devagarzinho, ele vai fazendo, ele começa muito de forma sorrateira, é aos pouquinhos, é nos pequenos detalhes, é uma palavrinha. Poxa, mas você não sabe mesmo fazer o arroz do jeito que eu gosto, né? Mas a minha mãe que sabia, ou a minha ex-mulher que sabia fazer, minha ex-mulher cozinhava muito bem. Você não sabe cozinhar, você não sabe fazer nada direito, você não consegue limpar uma casa direito. Então, assim, são muitos detalhes que às vezes vai começando aos pouquinhos. E é importante ressaltar que esse abusador camuflado, normalmente ele é muito querido por todo mundo, inclusive pela sua família. A família inteira ama, a família inteira adora, ele é bom para todo mundo. Ele é aquele vizinho prestativo, aquele parente prestativo, ele ajuda todo mundo, ele é parceiro, ele é pau para toda obra. Vamos usar essa frase bem direta, né? Ele é pau para toda obra para todo mundo. Mas só que dentro de casa e com você, não é a mesma coisa. Na frente dos outros, ele te trata como uma princesa. Te trata como uma rainha, é amor pra lá, amor pra cá, é carinho. Porque ele precisa ser visto como esse homem admirável. Ele precisa ser visto como esse homem incrível
que precisa ser invejado pelas mulheres, né, e respeitado pelos homens. As mulheres precisam invejar a minha esposa. Então, na frente de todo mundo, eu sou esse cara incrível, maravilhoso, até nas redes sociais. Só que entre quatro paredes, os abusos estão ali, em muitos casos, de forma mais sutil, minando a sua autoestima pouco a pouco, fazendo você se sentir menor, incapaz, desvalorizando as coisas que você faz, desmerecendo as suas potencialidades e até chegar realmente à agressão física, onde ele vai te dar um tapa, sabe? Deu um tapa no teu rosto, mas depois ou ele vai minimizar esse tapa, dizendo que não te bateu, que foi só um tapa, ou ele vai se desculpar, vai chegar com rosas, com flores, com chocolates, pedir perdão, dizer que nunca mais vai fazer, que isso não vai acontecer de novo. E aí, E a Milena, gente sabe muito difícil não acontecer de novo. só para eu não perder aí também o raciocínio. Ou ele vai dizer, né, na pior lá das hipóteses, no caso mais grave, mais extremo, ele vai dizer que foi a mulher que provocou, né? Ele bateu porque ela foi Sim, demais, ele bateu porque ela mereceu, porque se ela não tivesse colocado aquela roupa, ele não teria perdido a cabeça, ele não teria agredido. Como eu disse, como você também já falou, sempre a culpa é da mulher, sempre a culpa é nossa, entende? Então vai ser isso que ele vai dizer. Ele vai ter a cara de pau de falar isso. Se você não tivesse agido dessa forma, eu não teria batido. Aí começa o pedido de perdão, aí começa o pedido de desculpa, né? isso. Exatamente, assim, existem essas situações, né, que você falou em que realmente ele vai fazer você se sentir a culpada. Isso é muito comum no relacionamento abusivo. O abusador fazer com que a vítima saia como culpada. Mas eu fiz porque ela fez aquilo. Eu fiz isso porque ela fez aquilo. Eu fui grosseiro com ela porque ela me desrespeitou. Infelizmente, o machismo existe. Infelizmente, o patriarcado existe. Eu não estou aqui para levantar bandeira de nada, mas eu sempre vou defender as mulheres que estejam vítimas de qualquer tipo de situação abusiva. E isso é um fato, isso é histórico. Não sou eu que estou inventando, não sou eu, não é a Patrícia que está criando. É história, né? A gente entende que o homem ele assumiu esse papel de poder e ele se coloca constantemente nesse papel de poder, onde a mulher é inferior a ele, e por conta disso, ele pode fazer com ela o que ele quiser. Antigamente, as mulheres só saíam de casa com autorização dos pais. E quando eu digo sair de casa, não estou falando sair de casa para casar, para ir numa igreja, para o que quer que fosse. Inclusive, para ser enterrada, tinha que estar ali tudo debaixo da asa do pai ou do marido. A mulher não tinha voz. E parece que isso tem. Ah, mas isso é antigo, não é mais assim. Infelizmente, ainda tem muitas mulheres que estão presas em relacionamentos abusivos e nós não estamos aqui para condenar nenhuma delas, porque a gente sabe como é difícil, por N motivos, sair de um relacionamento tóxico. A gente respeita e, inclusive, me coloca até à disposição para ouvir. Quem quiser desabafar, pode ir no meu direct, não sei se a Patrícia também, mas eu me proponho a ouvir um desabafo de quem estiver se sentindo incomodado e queira trazer isso para a gente. Porque quem nunca foi vítima de um relacionamento abusivo conhece alguém que foi, né? Se você não foi vítima, você conhece uma amiga, você já viu relatos na televisão. Então, um detalhe que eu queria chamar antes que eu esqueça, que eu queria falar, é que as pessoas podem dizer assim: ah, mas isso é ficção, que besteira, é só um filme. Mas as mídias, elas exercem poder gigantesco de influência nas nossas vidas. Não é à toa que você está usando essa roupa, que você tem essa TV, que você comprou aquela geladeira. Isso tudo foi influência da mídia. Então, a televisão, através de filmes, novelas e séries, elas exercem forte influência, sim, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E aí, a gente, né, se estender mais nesse ponto aí sobre as mídias, eu me lembrei de outra coisa aqui para falar. A opinião da mulher nunca importa.
é sempre a opinião dele que prevalece. Isso é para tudo. Ela não pode opinar nada, ela não pode escolher absolutamente nada. Só importa aquilo que ele quer, o que ele gosta, o que ele decidir, é aquilo que vai prevalecer. Se quer, pergunta o que ela quer, o que ela gosta, e ainda que pergunte, ainda que ela diga, isso não vai acontecer. Vai ser o que ele quer, sempre. Sempre vai ser isso, né? Isso é uma coisa que acontece muito. E aí vamos passar para essa parte aí do que você falou das mídias, né? A gente pode falar das novelas, né? O quanto a novela influencia, o quanto o filme influencia, né? Porque se a gente está falando sobre isso agora, é por conta do que o filme fez, do filme que, né, aconteceu, tá? Foi lançado o filme, e as mulheres começaram a romantizar isso. Então tem uma certa influência, sim, pelo fato dele ter poder, pelo fato dele ser bonito, de uma certa forma, isso acabou influenciando. E aí a gente vai para as novelas, que também isso acontece muito, as séries, né? E as músicas é um outro ponto, né, que a gente gostaria muito de falar aqui, o quanto a música também a gente não percebe, muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente está cantando. E como a música tem esse poder também de influenciar, como tem letras aí, né? Isso aí a gente já sabe muito bem, né? Já fala muito, já conhece muito, letras que diminuem muito a mulher, tem essa parte, não é o que a gente vai falar agora, mas a gente sabe que isso também existe. Agora, existem letras, existem músicas, e a gente até trouxe uma música aqui para a gente comentar sobre ela, que traz justamente isso que a gente está falando, né? Que é a música do Kid Abelha. Eu queria, Milena, que você só contasse um pedacinho da história que você me contou, que eu não conhecia, do guitarrista, só para a gente poder entrar na letra da música. Então, antes da gente entrar aí, deixa eu só deixar uma coisa para o pessoal pensar sobre essa questão do filme e, né, de como a aparência do sequestrador influenciou essas mulheres a ficarem ouriçadas, vamos usar essa palavra. E eu quero perguntar o seguinte: se você ouvisse a notícia no jornal de que uma mulher foi sequestrada, você não viu a imagem do sequestrador, você apenas ouviu a notícia ou soube de alguma forma que uma mulher foi sequestrada, mantida em cárcere e que o sequestrador disse que daria um ano para ela se apaixonar. Caso ela não se apaixonasse, ele seria bonzinho e liberaria ela. Qual seria a reação? Como você enxergaria essa situação? Você não conhece o sequestrador, você não viu a imagem dele. Com certeza você ia dizer que ele é, no mínimo, um psicopata e que essa mulher é uma pobre coitada. Então é importante a gente pensar sobre essas coisas. A música do Kid Abelha, eu não sei o nome, mas é aquela que fala desproficar muda, faz cara de mistério, que a Paty vai falar melhor para vocês sobre esse detalhe. Ela parece uma música romântica, né? Acho que quase todos nós já cantamos essa música em algum momento da vida, né? Pensando em alguém, talvez até, né? Associando a alguém. Só que o contexto dessa música é de um relacionamento abusivo. Ela foi baseada na história de um guitarrista da banda do Kid Abelha que vivia um relacionamento abusivo com uma garota. Ela queria que ele se adequasse ao jeito dela, não queria que ele ficasse na banda, queria que ele fizesse outra coisa. Eu não lembro com detalhes a história, mas se eu não me engano, eu acho que ela queria que ele trabalhasse com outra coisa. Não queria ele naquela vida, né, de músico. E pelo que eu ouvi, realmente ela era extremamente abusiva com ele. Tanto que essa parte, né, o eu quero você como eu quero, não é ai como eu te quero, não. Eu quero você do jeito que for melhor para mim. Então, esse é o contexto da música. E a gente às vezes nem sabe o que tá cantando, né? Porque quando a gente está cantando, é tão linda a letra, né? A melodia, tudo se encaixa ali tão direitinho que a gente não se dá conta, a gente não percebe, né? E aí começa assim, né? Eu vou ler a frase aqui, se você quiser ir fazendo comentários, você pode sinalizar para mim, tá? Diz para eu ficar muda, faz cara de mistério, né? Isso para mim já é grave. É tipo assim, diz para eu ficar calada, né? Cala a boca, fica quieta, não fala nada. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Para mim é isso que está dizendo. Para mim, claramente, a gente não precisa se inventar. Tá claro para mim que é isso. Fala, Milena, sobre isso, o que você acha?
Sim, não precisa, é algo que não precisa nem de explicação. É tira essa bermuda, que eu quero você sério. Talvez quando a gente, antes de conhecer a história por trás da música, a gente pensa até que tem uma coisa mais sensual por trás dessa parte, né? A gente associa, acho que até uma coisa mais sensual, mas não é. Tira essa bermuda, sabe? Para com isso, eu quero você sério. Bota uma calça, fica mais certinho ali, como eu quero que você fique. É aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. É fazer o que eu quero. É do jeito que eu quero. A opinião do outro não me importa, né? Importa é o jeito que eu quero e acabou, né? Foi isso que eu E comentei. aí, e desculpa, e aí trazendo para a parte feminina, isso tem muito, mulher sofre muito com isso, né? O homem não sofre tanto. São exceções. Os homens que passam também, a gente não está aqui para desmerecer isso. Existem mulheres abusivas sim, mas a gente sabe que as maiores vítimas de relacionamento abusivo, inclusive de feminicídio, são as mulheres, até porque feminicídio é de mulher, né? É, A gente sabe que as maiores vítimas de abuso psicológico, físico, sexual são as mulheres. Então, levando para o contexto feminino, né, a gente pode entender isso como aquele cara que manda você trocar o vestido, que pede para você botar uma calça, que manda você, sabe, sei lá, prender o cabelo, soltar o cabelo, tirar a maquiagem, botar um batom mais claro. Então, assim, adequar-se àquilo que o outro quer que eu seja. É isso que essa mulher está tentando fazer com esse cara e é isso que o abusador tenta fazer com as mulheres. Você precisa se adequar àquilo que eu acho que é legal. Então, a mulher ela vai se tolindo, assim, ó, ela vai morrendo, vai murchando. Às vezes a mulher se cuidava, se arrumava, gostava de sair, cuidava da aparência, ia para o salão. Só que aí o cara vai todo o tempo diminuindo ela de alguma forma. Não, assim não tá bom, essa roupa não, para que maquiagem, para que sobrancelha? Porque ele quer que você vá ficando cada vez menos bonita, não sei nem se eu posso usar isso, sabe? Para não atrair atenção, talvez, de outros homens, enquanto só ele ali olha e deseja você, mas em muitos casos ele está desejando outros por aí. Então, assim, isso é muito sério. E a gente, que é mulher, nem percebe que isso está acontecendo. A gente acha, é porque ele se preocupa comigo, ciúme. Esse ciúme dele é normal, é até bonitinho, é fofo, né? Ele não quer que outros homens fiquem olhando para mim porque eu tô com esse vestido um pouquinho mais justo. E isso é tão grave, gente. A gente nem sabe onde isso pode chegar, né? e aí, Milena, aí não tem como eu não complementar essa fala. Quantas mulheres vão chamar isso de amor, né? Vão achar Quê? exatamente. Quantas mulheres vão chamar isso de amor, né? Não. Vão falar, gente, ele gosta de mim. Se ele não gostasse de mim, ele não ia estar preocupado com o que eu estou vestindo. Se ele está fazendo isso, é porque ele está cuidando de mim, ele está zelando por mim. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que não. Então, isso tem total conexão com a história da Laura e do Máximo. A Laura, em algum momento ali, ela se sente envaidecida, né? Porque ela pensa, nossa, olha o que esse homem fez, né? Eu tinha um namorado em casa, porque uma coisa que eu gostaria de ressaltar e que ninguém fala é que a atriz é lindíssima. A Sim, atriz que interpreta a protagonista é lindíssima. Ela é tão linda quanto o ator, quanto é o personagem, mas ninguém fala da mulher. não. Só tão exaltando o máximo, o máximo, o máximo é o nome do personagem, tá? O máximo, o máximo, o máximo. E assim, ela é como se ela tivesse perdido a vez ali. Mas a partir do momento que ela se vê como objeto, porque lógico que ela não enxerga que ela é objeto apenas do desejo dele, né? Chega um momento ali que as emoções dela ficam com certeza confusas, ela começa a achar realmente que ela é objeto de amor. Olha até onde esse homem foi por minha causa, né? Ele cometeu um crime, embora ele já fosse criminoso, né? Mas ele cometeu um crime, ele me sequestrou, ele me quer tanto que ele me sequestrou. Foram 5 anos, né, Milena, de espera, de procura por ela, né? Então, assim, isso vai romantizando tudo, né? E aí a pessoa, quando Eu vê, acho, sinceramente, acho uma baboseira. De verdade, não acho nada romântico. Porque se fosse até em outras circunstâncias, sabe? Ele viu, se apaixonou.
por ela e a procurou e tentou conquistá-la pelas vias normais, a gente poderia dizer, nossa, que bonito, né? Ele gravou a imagem dela, e procurou por ela e fez de tudo de forma saudável. Mas não, ele não agiu de forma saudável. Ele agiu de acordo com como ele estava acostumado a agir. Ele usava o poder dele, a influência dele, para ter o que ele queria. Não importava se era bens materiais, se eram mulheres, se é o afeto de alguém. Eu vou usar aquilo que eu tenho de melhor e eu vou conseguir o que eu quero. Se prestarmos atenção às falas dele, ele deixa isso muito claro. Tem uma fala que ele diz assim: você vai ser minha e eu vou poder fazer o que eu quiser. Ou seja, ele mais uma vez tentando iludi-la de que as coisas só vão ser do jeito que ela quer, só que não é do jeito que ela quer. Porque a partir do momento que você me privou da minha liberdade, você não está me dando direito de nada. Você só está tentando me enganar para me fazer acreditar que eu tenho alguma autoridade de alguma coisa aqui. Para que talvez fique mais fácil olhar para você com outros olhos. É isso que o Máximo faz com a Laura. E chega um momento que ela acaba se apaixonando por ele, mas para mim ela é apenas objeto de capricho dele. Ele não ama aquela mulher. Com certeza, ali é só para mim ficar claro, né? Eu concordo com quem tiver uma opinião contrária, ok, tudo bem, mas para mim fica claro que é só uma satisfação do ego dele, né? É simplesmente isso. Ele queria satisfazer, eu posso ter a mulher que eu quiser, por que eu não vou ter a Laura? Eu vou ter a Laura, eu vou achar a Laura, eu vou ter a Laura. Tanto que ele, né, vai lá e fala, você tem 365 dias para se apaixonar por mim, né? Então, assim, isso para mim fica muito claro. Então, é por isso que desde o começo eu entendi que isso não podia ser chamado de amor. Não é amor, né? É uma coisa doentia, não é uma coisa saudável. A gente não pode falar que isso é saudável, né? E aí, vamos passar aqui para a segunda parte da canção aqui, da música, né? Aí fala assim, ó. Tramas no sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Você pode achar até que esse trecho não tem nada demais, só que tem por causa da história que a Milena contou. Tem a ver, né, com o que ela falou sobre o guitarrista. Na verdade, o que ela está dizendo, me corrija aqui, Milena, porque eu não sabia dessa parte. Ela está dizendo que o que ele faz, né, solos de guitarra, porque ele é um guitarrista, o que ele faz, a profissão dele, isso para ela não tem a menor importância, isso é um problema dele, né? Ela não está nem aí para aquilo que ele gosta, para aquilo que ele faz, né? Não vai ser isso que vai conquistar, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Solos de guitarra não vão me conquistar. Ela não tá nem aí, sabe? Não me interessa se você é guitarrista de uma banda famosa, sabe? As coisas vão ter que ser do jeito que eu quero. Ou você se adapta ou não se adapta, né? E aí eu acho que depois já pula pro refrão, né? Aí o refrão você já falou, né? Que é eu quero você como eu quero, né? Que a gente canta achando que é uma outra coisa, que eu quero muito você, só que não é isso. Eu te quero do meu jeito, do jeito que eu quero, né? Fica bem claro que é isso. E aí vem a outra parte que diz assim, ó, o que você precisa é de um retoque total, ou transformar o seu rascunho em arte final. Ou seja, Isso é muito sério. você quer comentar? Porque eu estou aqui, você pode comentar. Pode falar, pode falar. O que você precisa é de um retoque total. Vou até repetir, vou transformar o seu rascunho em arte final. Gente, é muito sério isso daqui, né? Ou seja, é ela que vai dar o toque, o retoque é dela, é ela que vai fazer com que ele fique do jeito que ela quer, ela vai transformar, vai moldar, vai fazer exatamente como ela deseja, como ela quer. No final, vai ser aquilo que ela planejou, aquilo que ela idealizou na cabeça dela, é o que aquela pessoa vai ser, né? Então, isso aqui é muito sério. Aí ainda vem aqui, ó, agora não tem jeito. E não tem mesmo, né? Você tá numa cilada, é cada um por si, você por mim e mais nada. Gente, como que a gente canta isso tantas vezes e a gente não se dá conta do que a gente está falando, do que a gente está cantando? E aí vem também a minha mente, mas o que tem cantar isso, uma música? Não, tem sim, é sério sim, porque eu vou repetindo aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes, não estou me dando conta do que eu estou falando. E aquilo vai sim refletindo no meu dia a dia, na minha vida, porque isso aqui é muito
que a gente canta aqui e não se dá conta. Longe do meu domínio, você vai. Gente, essa parte é pior que. Nem sei qual que é a pior. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu que sei. Longe de mim você não é ninguém. Aí eu volto lá naquilo que eu falei. Ninguém vai te querer mesmo. Ninguém te quer. Você vai ter que se submeter a isso e ficar comigo pro resto da vida. Longe do meu domínio, você não é ninguém. Você não é nada. Vem que só eu posso te ensinar como ser melhor. E que melhor é esse? O que eu quero. É o meu melhor. É o melhor que eu penso. É o melhor que eu quero. Né? E aí você pode comentar. Exatamente, né? E voltando a linkar com o filme, acho que isso também tem tudo a ver com o filme. Vou transformar o seu rascunho em arte final. O Máximo leva a Laura para algumas lojas, né? Ele dá um banho de loja nela, né? Ou seja, ele compra, tenta, né? Comprá-la de todas as formas ali, né? Porque o abusador também faz isso. Quando ele tem poder aquisitivo, ele vai usar o dinheiro para atrair a vítima dele, né? Vai usar presentes, vai tentar te comprar ou comprar o seu amor ou o seu perdão com bens materiais. Aí vai te levar flores, vai te levar bombons, vai te levar para jantar, vai fazer uma viagem. Vamos esquecer isso, vamos fazer uma viagem. Me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. Eu não vou mais gritar com você, eu não vou mais te bater, eu não vou mais te trair. Porque é importante entender também que a traição é abuso também. A traição é abuso, né? Porque uma traição afeta o psicológico, afeta a autoestima do outro, mexe com a autoestima da outra pessoa. Então, traição também se encaixa aí no contexto de abuso também. Alguns homens pensam que não, né? Que não bateu, não gritou, não fez nada disso, só tá pegando geral por aí e tá tudo certo. E não é assim que funciona, né? É importante ressaltar que isso tem um efeito muito sério, né, na vida de algumas pessoas, de algumas mulheres especialmente. Então, o Máximo ele faz isso com ela, né? Ele dá um banho, leva ela. No final, gente, assim, para quem viu e para quem não viu, eu não sei se deu para perceber, e ela meio que vai ficando cada vez mais parecida com ele no jeito. Ela não era uma vítimazinha, isso é importante destacar. Ela não era aquela vítima clássica que a gente está acostumada a ver, aquela mocinha pobre, coitadinha, não. Ela era uma mulher de personalidade forte, de pulso Enfrentava. firme, que enfrentava ele, batia de frente com ele e que, assim, não baixava a cabeça. Ela estava extremamente fragilizada, isso é claro, fica muito explícito para a gente que ela estava fragilizada por toda aquela Sim. situação. Oh, desculpa te interromper, acho que nós não comentamos. Ela tinha um problema de saúde também, né? Sim, ela Algo de... era cardíaca, ela tinha problema de coração, né? Ele até fala isso porque ele deu alguma coisa, né, para ela ficar desacordada e não sei como realmente algo mais sério não aconteceu, mas é aquilo. Então, assim, ele vai tentando adequar a Laura, entre aspas, vai tentando entre aspas, né? Porque isso não fica explícito no filme. Isso é muito implícito. Então ele leva ela, ela toma um banho de loja, ele compra várias roupas, várias coisas, e no final ela vai se moldando e vai ficando cada vez mais parecida com ele. Ela muda o corte de cabelo. E eu digo mais, assim, eu não duvido que essa mulher assumiria a chefia da máfia junto com esse homem. E a gente pensa assim, ai meu Deus, então é porque ela é igual a ele. Não necessariamente. Porque talvez essa mulher, sabe, muitas mulheres podem passar por isso, né? De ser tão perturbada ali que ela acha que ela precisa, inclusive, participar das coisas erradas que o outro faz para poder ser amada por ele. E Né, Patrícia? aí, não, então, você me fez lembrar agora de uma coisa que eu tinha lido, né, e eu anotei aqui, é que no começo, quando isso acontece, esse afeto, geralmente, quando ele acontece, ele vem decorrente de um instinto de sobrevivência da vítima, né? Na verdade, é isso que acontece lá no começo, né? É como uma forma dela sobreviver aquilo ali. Aí as coisas vão acontecendo até que vai se tornando mesmo um afeto, ela vai achando que é um afeto pelo agressor, mas no começo é meio que um modo
modo que ela encontra para sobreviver àquela situação ali, né? E aí, isso eu Sim. esqueci de falar lá no começo, mas é exatamente assim que acontece. E aí, essa música que a gente trouxe, ela não é a única, tem muitas outras que a gente poderia falar. Você lembra de mais alguma, só para a gente citar assim como exemplo, Milena? Porque eu sei que tem. Alcione, uma da Alcione, que a gente inclusive viu numa live, a gente participou, a gente assistiu uma live que falava sobre essas coisas e eles trouxeram como exemplo a música Minha Estranha Loucura, da Alcione, que ela fala mais ou menos assim: Minha estranha loucura é correr para os seus braços quando acaba uma briga, te dar sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Ver Milena, você me humilhar em um canto qualquer, dependente total do teu jeito de ser. Minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor para mim é você. Isso é só um pedacinho, não, assim, da letra. tá, essa não tem o que a gente comentar. Essa, assim, para mim é o ápice. Não sei se tem uma que seja mais do que Posso essa. até citar outra parte para você. Tem uma outra parte que fala assim: Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. Te dar sempre razão e assumir o papel de culpada. Não, já estou confundindo aqui a letra agora. Mas é isso, é tentar desculpar o que não tem desculpa. Ah, tá. É fazer dos seus erros, num motivo qualquer, a razão da minha culpa. Eu acho que essa música descreve perfeitamente a relação abusiva, a vítima e o abusador. Ou seja, você que errou, mas eu sempre dou um jeito, eu acabo, né, por causa da lavagem cerebral que você está fazendo em mim, eu acabo assumindo o papel de culpada. Ao invés de eu ser a vítima, eu sou a culpada. E tem muitas mulheres, a Patrícia falou, mas o cara vai lá e diz que foi porque ela fez alguma coisa. Mas muitas mulheres acabam assumindo essa culpa antes mesmo do cara falar para ela. Ela já, não, mas ele me bateu porque eu gritei. Ou porque eu não fiz a comida dele, a comida dele não estava pronta quando ele chegou. Eu acho isso muito louco, mas isso é real, né? Uma mulher pode sim acabar sendo vítima de violência porque o jantar do marido não estava pronto na hora que ele queria. E isso é muito sério, isso é muito grave. É muito, muito grave mesmo. Então, assim, acho muito importante a gente ter trazido esse tema, a gente ter falado sobre ele, né? A gente está aqui já nos 10 minutos finais. Então, assim, feminicídio está aí, a gente tem perdido mulheres todos os dias, então é importante a gente falar sobre isso, é importante que a gente fique atenta, né, quando a gente está nesse relacionamento. É importante que a gente perceba isso lá no começo, que a gente não espere a coisa chegar lá na agressão física, né? Porque a agressão psicológica ela é terrível. Então, que a gente se dê conta disso cedo, que a gente dê um basta nessa situação e que a gente não espere que chegue a esse ponto, porque aí vai ser muito mais devastador emocionalmente para essa mulher, né? Para ela depois se recuperar, se recompor. A gente sabe que vai ser bem mais difícil. Possível, mas vai ser bem mais difícil, né? Então, é importante que a gente tenha falado. A gente quer deixar muito claro que a gente respeita quem pensa o contrário, né? Quem acha que a gente aqui exagerou, que não é bem assim, que, né? Ok, a gente está aqui para debater o assunto. Quem quiser falar alguma coisa aí no comentário pode ficar à vontade, pode fazer seu comentário, dizendo que não concorda, ou, né? Ou que concorda, falando o que você quiser falar. É, desculpa, é importante, assim, como a Patrícia falou, a gente está querendo ressaltar que esse é o nosso ponto de vista, como mulheres e como estudantes de psicologia. A gente tem conhecimento, inclusive a gente atuou como estagiárias em uma ONG que fazia atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, e a gente sabe que não é fácil, não é brincadeira, a violência existe, as mulheres são vítimas, e assim, é até maldade, né? Agir como se isso fosse mimimi, como se fosse bobagem, porque não é. E, infelizmente, filmes como 365 DNI prestam desserviço à sociedade e às mulheres. Porque colocam o homem mais uma vez, só porque seja lá o que aquele homem seja, como se ele tivesse poder sobre aquela mulher e ele tivesse o direito de fazer o que ele quer com aquela mulher. E não é assim que funciona. A mulher tem tanto direito à liberdade, à expressão, a agir como ela quiser,
obviamente sempre respeitando o limite ali do outro, quanto o homem. Então, não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele é bonito, porque ele é o chefe da máfia, seja lá o que for, que ele tem o direito de sequestrar aquela mulher, mantê-la em cárcere privado e as pessoas ainda acharem que isso é lindo, porque não é lindo. Isso é sério, isso é grave e isso acontece todos os dias. Enquanto a gente está aqui fazendo essa live, eu não posso precisar quantas mulheres estão sendo mortas ou estão sendo agredidas nesse momento. Quantas mulheres estão iniciando um relacionamento abusivo sem perceber. Eu queria só deixar duas dicas aqui para vocês, que é um vídeo que está no YouTube, no TEDx, de uma modelo que foi vítima de um relacionamento abusivo com um ator famoso. O nome do vídeo é Meu Conto de Fada se tornou um pesadelo, mas qualquer coisa eu posso deixar o link lá na minha bio. E o outro é um livro que se chama É Assim que Acaba. Então, acho que é importante. O vídeo é extremamente impactante, chocante. O livro eu ainda estou lendo, mas eu já li algumas resenhas a respeito. Então, acho que são coisas elucidativas sobre esse tema. E aí, né, Milena, acho que a gente já pode começar aqui a se despedir. Dizer que foi muito legal, foi muito bom, foi um prazer mais uma vez estar dividindo aqui essa live com você. Eu amei, é sempre muito bom. Espero que a gente tenha outras lives, outros momentos assim juntas, né? Vamos marcar, vamos ver aí temas bem legais para a gente estar falando. E eu queria agradecer muito, 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 muito por você ter, na hora que eu falei, você, Paty, aceito, vamos sim, né? Fechou comigo, como sempre, você fecha. E aí fiquei muito feliz, né? Muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua contribuição, por tudo que você tem representado na minha vida. Gente, declaração. Mas é isso, tá? Obrigada. Não tô gostando disso. É porque a gente... É para quem a gente está longe uma da outra, né? Assim, é importante ressaltar que a gente estudou juntas, passou os quatro anos, os primeiros 4 anos da faculdade juntas, coladas, grudadas. Pois é. E a gente acabou tendo que se afastar porque eu mudei de estado, então é por isso que tem esse climinha aí de, né, essa dorzinha no coração, porque a gente se ama muito, a gente é muito parceira mesmo de vida. E eu que agradeço a você a sua confiança, né? Você ter confiado, você poderia ter confiado em qualquer outra pessoa, mas você confiou em mim para estar fazendo essa troca com você. Eu que agradeço e afirmo, né, que estou pronta para outra. Eu acho que esse tema aqui é um tema muito abrangente. A gente, inclusive, pode, em outros momentos, trazer mais detalhes dos tipos de violência, trazer os aspectos legais, porque ainda, infelizmente, ainda há muita desinformação. Foi muito válido, muito obrigada para quem confiou na gente, está aqui assistindo a nossa live. Sigam, quem não segue ainda a Patrícia, sigam lá a Patrícia Fonte. Quem não me segue pode me seguir também. Acompanhe a gente, porque a gente está sempre postando conteúdo, né, na área da saúde mental. Vai encerrar aqui, deixa eu ler um comentáriozinho aqui, ó, da Maria José. É minha mãe. É desse jeito que acontece na vida real. Parabéns para vocês, né? Obrigada. Então é isso mesmo. Tem aqui o Pulo do Gato dizendo gostei do conteúdo. Então é isso. Se vocês quiserem deixar sugestões, vai acabar. Se quiserem deixar sugestões de temas para que a gente esteja aqui falando, comentando, fiquem à vontade. Temas mais voltados mesmo para a área da psicologia. A gente está assim, super aberta para estar falando, né? A gente está aqui para contribuir, né? A gente está aqui para agregar, para somar. E Sim. aprender também com vocês, porque a gente não está aqui ensinando nada, a gente está aqui trocando. Isso aqui é uma troca. Se não houver troca, não é válido, não vai valer a pena nada disso que está acontecendo aqui, né? Então, isso fica muito claro. Né, Milena? Exatamente. Não somos detentoras do saber absoluto, até porque ninguém é, né? A gente está aqui realmente como mulheres, né? Pelo que a gente viu ali do filme, e através dos comentários, na verdade, que foi o que mais despertou a nossa atenção, porque a gente ainda não tinha visto o filme. É importante até a gente ressaltar, eu não tinha assistido e a Patrícia também não. Não é o tipo de filme que me agrada. A gente só assistiu para poder trazer esse conteúdo para vocês, entender o que estava acontecendo. E é isso, a gente está aqui mesmo para fazer essa troca. Podem deixar sugestões de conteúdos e assim que possível a gente volta com novas lives para vocês.
Vamos voltar. Quem sabe logo, assim, agora, ou já formada, já psicóloga, falta tão pouco, né? Mas a gente volta. Beijo, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, viu? Tchau, tchau, Milena. A live vai ficar gravada lá a live vai ficar gravada lá da Paty, no Instagram.